Grupo de Estudos para o Desenvolvimento da Administração. Missão: estudar, discutir, ampliar e difundir conhecimentos da ciência aplicada da administração, a fim de contribuir para o aprimoramento da cultura específica no Brasil. Os componentes do GEDA se comprometem a manter altruisticamente seus interesses, atitudes e comportamentos subordinados a propósitos estritamente científicos e embasados por elevado espírito público, abstraindo-se de utilizar as atividades do GEDA como trampolim para a carreira política ou finalidade comercial, ou ainda de qualquer outro objetivo individual, a não ser o de procurar conquistar o sentimento de autorrealização em suas contribuições pessoais. Este é o Fórum Inaugural do GEDA, Grupo de Estudos para o Desenvolvimento da Administração, que desde 1996 é uma presença na cultura da administração científica. Segundo o coordenador-geral do GEDA, mestre em administração José Cunha Faria, o Grupo de Estudos para o Desenvolvimento da Administração é uma associação de brasileiros que, espontânea e voluntariamente, dedicam-se ao estudo, à pesquisa e à troca de experiência. Tem como missão estudar, debater, ampliar e difundir conhecimentos da ciência aplicada à administração, a fim de contribuir para o aprimoramento da cultura específica no Brasil. As atividades do GEDA iniciaram em 2011 com uma competente e empolgante apresentação do tema do ano, Administração do Século XXI, Desafios, realizada pelo acadêmico e membro do GEDA Nelson Manuel de Mello e Souza. Foi um momento de instigação e provocação, que no final, como é desejado numa reunião cultural, motivou a todos os participantes a realizarem reflexões visando aprofundar suas pesquisas. Antes de apresentarmos a palestra magna, conheça um pouco do nosso professor Nelson Mello e Souza. Muito obrigado a todos os amigos por essa gentileza que já se transformou numa modesta tradição nossa, que é de sempre caber a mim. Então, estava dizendo que já é uma tradição incorporada ao nosso sistema de comportamento, que eu tenha a honra de abrir todo ano aqui as atividades do GEDA, tão bem conduzidas por todos vocês, e principalmente por esse entusiasmo juvenil, contagiante, explosivo do Cunha Faria, né? Eu não sei como é que ele aguenta, mas ele aguenta. E o GEDA está aí, né? Eu tenho procurado, sabe, porque não é só pregar, falar é também agir. Nós temos que juntar as duas coisas, né? Todos os cursos que eu dou, tenho dado alguns, mas a minha vocação, a minha vida inteira sempre foi isso. Então eu dou uns cursinhos aí, na Academia de Filosofia, na Academia Carioca de Letras, não sei o que, dou uns cursinhos. E sempre eu procuro fazer com que os alunos, e eles gostam, você sabe que eles acabam gostando muito, e muito, aprendam a pensar. Eu digo, não aceitem o que o professor diz, não aceitem como verdade. Vocês questionem. O que eu estou dizendo, vocês questionam. Porque senão vocês vão ficar feito papagaio amestrado. Vocês vão aprender uma série de coisas que depois, na vida, vocês vão sentir que aquilo não está batendo e vão começar a tentar fazer uma reflexão crítica sobre todo o aprendizado que vocês tiveram. Aí não dá. Vocês não vão ter condições para isso, nem orientador capaz. E agora começamos uma verdadeira viagem pela cultura da administração. Em cada momento, um assunto instigante, provocador. Vamos acompanhar o nosso professor Nelson Mello e Souza. Hoje nós vamos fazer uma reflexão que abre não só a linha de debate do ano, como uma série de preocupações que andam rodando
o nosso espaço subjetivo, as nossas preocupações e ansiedades em função do que tem acontecido nesses últimos tempos. Essa dramática crise que derrubou quase que o mundo ocidental inteiro, embora o nosso presidente tenha se referido a ela como uma marolinha, não teve nada de marolinha, foi um verdadeiro furacão que arrasou com a maioria das economias do mundo ocidental e com repercussões sérias para todos nós. Sendo uma crise econômica, não foi econômica, foi uma crise gerencial, foi uma crise de administração. Foi a forma como os administradores de grandes corporações norte-americanas ligadas ao empréstimo de casas, de hipotecas, conduziram o processo de tal maneira que acabou desfechando uma desagregação total das instituições do setor. Como tudo está interligado, foi contaminando em ondas sucessivas uma a outra e arrebentou o mundo inteiro. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês, já está mais ou menos claro para todos, é que foi uma crise de gerência, não foi uma crise econômica tradicional, dos ciclos do capitalismo, não foi isso. Foi uma crise de gerência. E é sob esse ponto de vista que nós podemos, então, traçar uma série de reflexões que sejam apenas a título de estímulo. E o professor começa com a era da descontinuidade. Existe uma sequência lógica de explicação e evolução nessa grande viagem que nós vamos fazer, colocando o tema do ano de estudos no nosso GEDA. Para facilitar vocês que estão tomando notas aí, os que queiram tomar notas, eu dividi em uma série de tópicos que vamos examinar um por um, o que facilita para vocês, principalmente, acompanhar a linha do raciocínio. O primeiro tópico que nós vamos desenvolver se refere às novas realidades técnicas e sociais que o administrador, principalmente o administrador das grandes empresas, enfrentam hoje em dia. Eu me lembro, e isso é comum entre qualquer estudioso da administração, e vocês estão cansados de conhecê-lo também. Eu me lembro que na década de 60, o Peter Drucker escreveu um livro que foi até virou best-seller, mas o Peter Drucker escreve, publica no fim da década, em 69, você se lembra que foi uma década muito tumultuada. Foi a década da direitos civis nos Estados Unidos, foi a década da rebelião das mulheres, do feminismo, foi a década da explosão ecológica, terminou com o Ano da Terra. Foi uma década muito rica de grandes transformações. Na verdade, eu diria que foi a primeira grande década depois da Guerra Mundial, porque os anos 50 foram anos de reconstrução. Mas a década em que o mundo embalou mesmo foi a década de 60. E isso influiu muito, era a década que eu estava, inclusive, nos Estados Unidos, fazendo meus estudos de graduação, e lembro como tudo isso influiu no pensamento, né? Na década que o Simon escreve seus trabalhos, que vieram a gerar até o Prêmio Nobel, sobre a nova teoria da ação administrativa, da decisão administrativa, etc. Quer dizer, tudo já compondo um quadro novo de reflexões que ia se abrindo pouco a pouco diante dos teóricos da administração, daqueles que estudam o processo, etc. E o Peter Drucker, na época, era não digo um jovem, já não era mais um jovem, mas era um homem maduro, um homem que estava já um professor consagrado e um homem que estava escrevendo muito sobre administração. Já havia escrito vários livros sobre o reitor eficiente, a eficácia, parece que eles usavam a eficácia, e outros mais.
E ele escreveu esse livro que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que é A Era da Descontinuidade. Ele estava então refletindo toda essa experiência traumática dos anos 60, recolheu o material, reuniu, escreveu e publicou esse livro em 1969, isto é, no fim da década, né? A década em que coincide com o envio do homem americano à Lua, né? Abre uma nova perspectiva nas relações cibernéticas e computação, e conhecimento virtual, etc. E, na época, o livro causou uma certa sensação, mas o que é espantoso, quanto tempo passou de lá para cá? 69, digamos 70. Passaram 30 anos, 40 anos. O livro acabou, não existe mais, quer dizer, o que era uma sensação naquela época já deixou de ser. E o professor Nelson aborda o tema Simetria do Tempo, que completa a parte da Era da Descontinuidade. Então, eu me lembro de um outro trabalho que eu li, aliás, recentemente, de Paul Horowitz, chamado As Assimetrias do Tempo. Um trabalho até, infelizmente, ele não está traduzido no Brasil. Ele é uma publicação do MIT. É um livro originalmente escrito em alemão, mas está em inglês no MIT. Significa as assimetrias do tempo. Então nós pegamos o tempo, essa imagem fantástica, e vemos que 1000 anos no Neolítico era uma coisa, 1000 anos na Idade Média outra, e 1000 anos agora é um negócio que a gente nem entende. Porque tudo muda, não é de 1000 anos em 1000 anos, não. Muda de mês em mês, de semana em semana, nós temos uma coisa nova. Então,